Boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus esteja a iluminar essa tarde, iluminar nós todos que aqui estamos para o estudo do livro dos Espíritos. Nós damos boa tarde a todos que aqui estão e também aos nossos irmãos que nos seguem pelo YouTube. Que a paz, então, esteja em todos os corações nesse momento. Que nós possamos, então, ter um estudo que vai ser coordenado pelo Hélio Zaparoli e que ele seja iluminado para que possa nos dar todas as informações que o livro nos passa e que possa chegar também às nossas mentes e aos nossos corações e à nossa alma. Antes de tudo, eu vou ler a mensagem que recebemos na última terça-feira. Amados de minha alma, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abrigado em vossos seres, hoje e sempre. Quantos e quantos irmãos enclausuram-se nas próprias dores, alimentando abandonos, traições. Se aprisionam no próprio ego, fazendo-se vítimas e vitimizados são algozes de si mesmos. São as dores mais difíceis, porque são alimentadas pelo desamparo da própria mente, pelo abandono que cultivam como escudo protetor para a maldade. E quando encontram aqueles que vibram nesse endurecimento do ser, criam verdadeiras falanges voltadas à rebeldia, ao mal aleatório. Deus, que tudo sabe, que a todos ama, através das suas leis imutáveis que convergem sempre para o amor, nos traz o único antídoto que é o olhar amoroso, o recebimento de ódios e de escárnios. Recebimentos em acolhimento desses irmãos tão desvairados, tão deslocados, que levantam uma bandeira contra o próximo, quando o verdadeiro algoz vive em si mesmos. E quando a palavra do Cristo se faz sentir nas fibras profundas, perdem completamente esse senso. Sentem de onde vêm suas dores e, acolhidos pelas orações bondosas, se permitem ser levados ao caminho de transformação. Ah, amados, quanto a se fazer nestes momentos de transição. Lembrem-se sempre de que aqueles que mais gritam e odeiam, na verdade, carregam dores e somente o amor transforma. Trabalhemos por estes irmãos, por nós. O trabalho silencioso da doação, da bondade, em forma de palavras, de orações. Acolham sempre em nome do Cristo, para que os nossos irmãos renasçam nele. Bondosos irmãos da espiritualidade, aqui presentes, que nos assistem, que estão sempre do nosso lado, nos intuindo, nos mostrando o caminho mais correto a seguir, estejam a nos proteger. A proteger os nossos irmãos que estão na espiritualidade e que ainda não têm paz. A proteger a nós que aqui estamos, para que nós possamos também, na nossa casa espírita, acolher com amor e com carinho a todos esses irmãos. Que eles aqui conosco possam aprender, possam estudar e possam, Senhor, trazer a sua palavra aos seus corações. Esteja conosco, nos abençoe nessa tarde e que a sua luz brilhe cada vez mais em nós, para que nós possamos também brilhar a nossa luz, levando o nosso conhecimento, a nossa vontade, o nosso amor até o Senhor Jesus, até Deus. Que assim seja. Nessa tarde, então, o Hélio Zaparoli é que vai dirigir os estudos, o Fred vai fazer as leituras, acompanhando então o Hélio, e nós daremos prosseguimento ao capítulo 8, que é a Lei do Progresso,
nos itens A Marcha do Progresso. As questões nós deveríamos recomeçar na 780B, mas o Hélio prefere voltar até 780 para que o conhecimento seja mais completo, tá? Sobre essa questão que vamos abordar hoje. Bom estudo a todos. Vamos lá, Hélio. Não, é que eu fiquei pra cima da câmera. Aí deu certo. Uai, não, tá bom. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre continue presente em nosso coração. Vamos dar sequência ao nosso estudo, Livro dos Espíritos, como a Sandra disse. Questão 780, vamos começar na 780 e depois vamos para 780A, A, B e retomamos o estudo. Nós estamos falando, meus irmãos, no capítulo 8 sobre a lei do progresso. E a lei do progresso, de forma geral, o que ela diz para nós? O que é a lei do progresso? Tudo, absolutamente tudo, criado por Deus, que é tudo, está dentro de um progresso inevitável. Tudo faz parte do progresso, está tudo progredindo, evoluindo. E aí, dentro disso, Kardec vai fazer uma série de perguntas para poder tirar algumas dúvidas e esclarecer exatamente o que é essa lei do progresso, qual que é o impacto dessa lei do progresso para nós e o que ela diz e qual a sua importância, certo? Então, lá na questão 780, Kardec faz a seguinte pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Em outras palavras, o que vem primeiro, o progresso moral ou o progresso intelectual? Ou os dois andam juntos? Quem que puxa quem, entre aspas, né? E o que eles respondem, Fred? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ver itens 192 e 365. E aí, o que os espíritos, nossos irmãos, respondem? Que um é consequência do outro. Geralmente, quase sempre, para não dizer via de regra, o progresso intelectual é o que tem um avanço constante, é o que tem um avanço mais rápido, vamos dizer assim, mais sempre acontecendo, e o progresso intelectual ele vem mais lentamente. Quando pede para a gente voltar no item 192, na questão 192, a questão 192 nós não vamos lê-la, vamos falar brevemente sobre ela. Kardec pergunta se é possível, em uma única vida material, o espírito evoluir tão brevemente para que chegue a alcançar a perfeição. Se é possível obter a perfeição em uma única existência. E os espíritos vão dizer que não. Não é possível alcançar a perfeição em uma única existência, em uma única vida material, devido ao fato que é muito abrangente todo o conhecimento, a evolução exige muito mais do que a gente consegue compreender agora. É possível sim obter vamos colocar dessa forma, uma excelente evolução, um excelente progresso em uma única existência, fazendo tudo aquilo que o Evangelho nos pede, nos ensina. Mas obter a perfeição, não, obter a perfeição em uma única existência material, ainda mais aqui no mundo de provas e expiações, não é possível. É possível sim a gente resgatar os nossos débitos, vencer as provas que nos chegam e daqui sairmos muito melhor do que quando chegamos, mas obter a perfeição é impossível. Temos que passar por inúmeras outras existências, em inúmeras outras condições, em outros planetas muito mais evoluídos do que a Terra, onde vai nos dar a oportunidade de experienciarmos coisas que sequer fazemos alguma imaginação do que seja,
para então o nosso conhecimento diversificar, o nosso intelecto abrangir e a nossa moral evoluir. Mas em uma única existência não é possível. E aqui tem um aspecto muito interessante da lei do progresso. A evolução, a natureza de forma geral, ela não dá saltos. Não, ela acontece de forma contínua, às vezes até suave. Não tem como a gente dar saltos. Vai instante por instante, passo a passo. Certo? E na questão 365, o Kardec vai questionar o seguinte: como que é possível homens de notável inteligência, certo? Que só pela postura percebe-se que são pessoas superiores no quesito de inteligência, ainda mostrarem ou demonstrarem tantos vícios materiais. Como que isso é possível? Pessoas de inteligência, sumidades de inteligência, se entregarem a vícios como costuma se ver. E aí os espíritos respondem o seguinte, que por mais inteligentes, por mais evoluídos no campo da ciência que eles possam estar, ainda não são espíritos puros. Ainda não compreendem tudo o que se pode compreender, ainda não se tem o aspecto da moral ainda vívida em si. Por isso, então, que no quesito intelectual, que se entregam. E aqui, meus irmãos, a gente vai fazer uma divisão nessa questão do progresso. Não gostam muito de falar das duas asas, mas vamos colocar dois aspectos nessa evolução: a questão intelectual e a questão moral. Nós evoluímos primeiro, foi dito, a questão intelectual. Estamos sempre, e a gente vai entrar nesse aspecto do porquê que a questão intelectual é evoluída, progredida mais facilmente do que a moral, mas temos a evolução intelectual e temos a evolução moral. A evolução intelectual ela vai sempre constantemente e vai puxando a questão moral. Quando a evolução moral e a evolução intelectual estiverem no mesmo pé, nós vamos estar começando a compreender a lei de amor, certo? Nós vamos estar começando a ver as coisas de forma mais abrangente. E vamos estar começando a evoluir e progredir de igual para igual. Tudo bem? Na questão 780, a linha A, o Kardec pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir como que uma coisa está relacionada à outra? E por que que uma coisa está relacionada à outra? Já se perguntaram isso? O que os espíritos nos respondem? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Olha, que legal essa resposta. A palavrinha responsabilidade é quase que a palavra coringa aqui. Nós somos sempre responsáveis por tudo aquilo que conhecemos. A partir do momento que nós temos ciência sobre algo, nós temos a compreendemos quais as consequências que aquilo pode nos levar, nós temos responsabilidade de tudo o que decorre devido àquela coisa, certo? Então, como que a questão, a evolução intelectual pode puxar a moral? À medida que nós vamos avançando no campo do conhecimento, seja esse conhecimento ético, social, científico, à medida que nós vamos compreendendo melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos,
como que se dão as relações interpessoais, como que se dão as relações entre sociedades, civilizações, como que se dá o impacto do homem no meio ambiente. Estamos pegando aqui aspectos mais fechados para facilitar a visualização. À medida que nós vamos compreendendo todos esses impactos, todas as formas como que funciona as relações interpessoais, aprendendo a nos respeitar também, nós vamos sendo responsáveis por todas as consequências que podem vir decorrer disso. E aí vamos criando leis, vamos criando protocolos para minimizar qualquer desastre que possa vir a decorrer disso. Um exemplo para tentar, como que a gente pode falar, ilustrar isso. Chernobyl. Todos aqui conhecem o desastre de Chernobyl? Já ouviram falar? O que foi o desastre de Chernobyl? Chernobyl foi uma usina nuclear criada no ano, se eu não estiver muito enganado, 1970, mais ou menos, e que, resumindo, por conta de negligência, teve um desastre nuclear, no qual uma cidade de aproximadamente 50 mil pessoas, que eu esqueci o nome da cidade lá na Rússia. Qual? Pripyat, né? Pripyat, obrigado. Nossa enciclopédia ali de plantão. Foi atingida por conta de radiação, por conta do desastre que ocorreu em Chernobyl, por conta de uma negligência. Foi algo que aconteceu que era totalmente evitável, por conta de negligência, milhares de pessoas foram atingidas. Olha a responsabilidade que é mexer sabendo os protocolos, mas não seguindo esses protocolos. Olha o tamanho do impacto que foi para essas pessoas. É uma questão de responsabilidade, certo? Se nós estamos, agora vamos trazer um pouco para a questão moral. Se somos pessoas que temos o conhecimento, sabemos o impacto e o desastre que pode ser mexer com determinados assuntos, como questões do reator nuclear lá de Chernobyl. Se nós não nos empenharmos para evitarmos essas causas, evitarmos esses desastres, ou às vezes negligenciar para receber um pouco mais ou menos, ou para sermos, sei lá, tirar vantagem de alguma forma, e venha ocorrer um desastre devido a essa negligência nossa, somos responsáveis, estamos agindo pelo egoísmo. E aqui é onde o ponto que nós queremos chegar. Orgulho e egoísmo são os dois vícios que mais entravam o progresso moral. Quando orgulho e egoísmo estão agindo em primeira pessoa, vamos colocar assim, em primeiro lugar, aquela pessoa que detém um conhecimento, já tem a evolução de um progresso intelectual acima da média, vamos colocar assim, ela vai utilizar, ou ela pode, utilizar todo aquele conhecimento que ela tem para tirar vantagem do meio em que ela está. E aí tem-se o atraso do progresso moral. Já tem o conhecimento, ela já sabe, mas ela não aplica aquele conhecimento para auxiliar as pessoas ou o meio em que ela se encontra. Por isso o progresso moral, muitas das vezes, está mais atrasado do que o progresso intelectual. Certo? Entenderam? Por isso que tem essa relação, vamos colocar assim, defasagem de um com o outro. Na questão 780b, o Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Como se explica então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O que eles respondem, Fred? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal.
A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Ver itens 365, 751. Mais uma vez ele toca nessa diferença entre a inteligência, né, o progresso intelectual e o progresso moral. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Requer o tempo para que as duas andem no mesmo pé de igualdade, se equilibram, como ele diz, certo? Por quê? Por conta do orgulho e do egoísmo, que fazem parte de quem somos. Foi importante lá no estado primitivo, no estado onde os instintos prevaleciam, mas que hoje, no ponto de humanização que nós estamos da evolução, esses instintos devem ser dominados, ou dominados, né, pela intelectualização e pela humanização, que é o estado em que intelecto e moral vão buscar andar juntos. Vamos utilizar um dia toda a nossa inteligência para que a nossa moral também seja evoluída, para que a gente saiba abraçar a todos, utilizando assim a inteligência, para identificarmos os mais diversos aspectos que nós pudermos para auxiliar o próximo. Vamos colocar essa evolução intelectual a serviço da caridade. É isso que se espera. E é para isso que nós estamos encaminhando. Mas antes, nós precisamos o quê? Dominar em nós, utilizar essa inteligência também para dominar em nós os nossos maus instintos. Certo? Gente, qualquer dúvida, colocação, comentário, podem conversar. Podem fazer perguntas, é só levantar a mão e a gente responde. Questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Em outras palavras, o progresso é uma lei natural, mas o homem, dentro do seu livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É o direito de ir e vir, fazer o que bem entender. Sendo bem sucinto, certo? Mas o homem, ele pode, por livre e espontânea vontade, deter a evolução de uma sociedade, de um lugar, tipo, impedir que essa evolução, esse progresso, ele continue, ele siga? O que eles respondem, Fred? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Olha que interessante. O progresso, ele pode ser atravancado. Pode ser impedido durante algum tempo, estagná-lo. Mas ele vai ficar parado assim indevidamente? Não. O progresso é uma lei da natureza. É como se fosse uma força da natureza. Ele vai acontecer, é um desígnio de Deus. O Pai quer que as criaturas evoluam, progridam, cheguem a essa perfeição, até o status de co-criação. E para que isso ocorra, é necessário que tenha evolução. E essa evolução, ela pode ser talvez retardada, mas jamais estagná-la em definitivo. Certo? Na questão 781, a linha A, o Kardec vai fazer a seguinte pergunta: o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? O que eles respondem, Fred? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Ou seja, aqueles que fizerem frente a esse progresso, eles vão ser, por assim dizer, atropelados por esse progresso. E muitas das vezes, aqueles que tentam deter esse progresso, a marcha natural desse progresso, muitas das vezes o fazem por orgulho. Essas pessoas, como foi dito aqui na questão 781, a linha A, essas pessoas vão ser atropeladas, entre aspas, tá, gente? É figurativo isso. Vão ser atropeladas por essa marcha do progresso
e vão acabar se deparando com aquilo que não queriam, vão ser feridas pelo próprio orgulho, vão se martirizar, vão achar ruim, elas presenciarão aquilo que elas sempre lutaram contra. E muitas das vezes vão voltar numa situação em que elas não queriam e vão acabar até mesmo se beneficiando daquele progresso que ocorrera. E tem como fazer uma alusão ao período da Idade Média que nós vivemos, que foi um período que se estendeu mais ou menos em torno de 1000 anos, que foi conhecido como período das trevas, certo? No qual o que prevalecia nesse período era a pirâmide, né, social, onde tinha clero, nobreza e o resto. Esse período se estendeu durante mais de 1000 anos, sem sequer uma evolução científica, porque a evolução científica naquela época era tolhida pelas autoridades. Quem mandava era o clero, e o clero não queria que estou falando de forma bem superficial, tá, gente? O clero não gostava que desse esclarecimento ao povo, certo? Assim como a nobreza. E isso se estendeu durante 1000 anos, mas chegou o ponto em que o progresso, a era das luzes, né? O conhecimento científico, o método científico, era necessário essa evolução intelectual, era necessário esse ponto para fazer acordar e começarmos a progredir, certo? Então, esse é um exemplo, ok? Questão 782. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque vista e frequentemente, onde ele não existe, pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Pode falar. Não. Profanar, você fala? Assim, a corrupção da vida que a gente vive, talvez seja isso. Então, mas vamos lá, boa pergunta, excelente pergunta. Uma vez que nós não detemos todo o conhecimento, e eu acho que essa pergunta entra na verdade nessa questão 782, né? Que ele fala que não há homens que entravam progresso de boa fé. Ou seja, eles entravam progresso, mas acreditando que estão fazendo certo. Eu acho que entra mais ou menos nessa questão. Mas você não acha que seria um orgulho da nossa parte achar que a gente já detém todo o conhecimento e se fizermos algo um pouco diferente daquilo, a gente pode estar sendo orgulhoso de alguma forma? Entende? O interessante é que a resposta está no próprio estudo do progresso. Por quê? Quando a gente começa, a gente faz coisas que hoje a gente não faria, mas que ontem foi necessário. Então, com a evolução, vai deixando de ser. Então, o interessante é, às vezes, sim, a gente se apega ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, mas ontem, muitos foram mais do que sinceramente pelo conhecimento. Outros foram até mesmo pela maldade. Se a gente pega o grande avanço da medicina, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, aquelas, entre aspas, atrocidades, torturas, do mal tirou-se um progresso muito grande, até
Então, cada época, né, é necessário uma certa abordagem. À medida que o conhecimento ele vai se expandindo, aquela abordagem que ontem era algo, como que a gente pode dizer, inevitável ou normal, hoje em dia já é uma atrocidade aos nossos olhos. E assim vai. Os animais. Boa, bem lembrado. Hoje em dia, conheço alguns cursos de medicina, por exemplo, que não se tem mais aulas com os animais, no qual você mata o animal, abre o animal para poder ver fisiologia, fazer aqueles estudos. Hoje em dia, já se tem vídeos e, olha que interessante, simulações utilizando inteligência artificial para poder substituir uma vida. Gente, se isso não é progresso, o que mais é? Entendeu? Hoje em dia, se nós chegarmos numa sala com uma rã ou um sapo, virar para o aluno e falar, agora você vai matar, vai abrir, vai estudar o sistema neurológico do bichinho. Eu acredito que muitos alunos vão achar aquilo uma atrocidade, vai falar, não, então a gente não vai estudar, a gente pula o capítulo. Isso, hoje, já está sendo visto como uma atrocidade, mas que, olha, que há 3 décadas atrás não era. Talvez 3 décadas é até muito tempo, né? 1 década atrás, Exatamente. Então, acho que todas as coisas a gente passa por necessidade. Isso que não dá para julgar. Não, e é por isso Fases que a gente passa, né, que são necessários. E isso entra dentro daquilo que a gente falou logo mais cedo, que o progresso não dá saltos, ele é suave. Passa por momentos mais conturbados, mas, como a Fabiana disse, Deus de todo mal tira um bem. Outro ponto que a gente pode analisar na nossa sociedade hoje, o ingresso da mulher no mercado de trabalho. O que há algum tempo atrás, era um tabu muito grande, certo? Igualdade salarial, entre outras coisas. E hoje já está tendo muitas lutas e já está se tendo algum resultado dessa equiparação da mulher com o homem no mercado de trabalho. Isso é progresso, isso é evolução. Aqui nós temos a união do intelecto com a moral. Isso, não, Jesus foi o precursor de tudo. Tabus. Isso. Sim. Os olhos. O simples fato de Jesus andar com os pobres e estropiados, isso para muitos era visto como, que isso, né? Tipo, um absurdo. Vai andar com os leprosos, vai conversar com os leprosos, com prostitutas? Pelo amor de Deus, como que pode? Mas não, o que ele estava ensinando para nós? A nos olharmos como irmãos. Ele era subversivo, extremamente subversivo, Jesus. Por isso que eu gosto tanto dele. Extremamente subversivo. Oi? Adorava uma confusão, mas sempre com um fundo de ensinamento. Sim. Até a questão da pandemia que nós vivemos recentemente trouxe progresso em várias áreas, né? Medicina, desenvolvimento da vacina, nós também na área de direito a gente vê muito isso nas videoconferências. Então, com a pandemia você começou a ter videoconferências, esses artigos. Exatamente. Aplicativo você tem, às vezes tem lá em Belo Horizonte, 4, 5 dias, você faz a coisa em 10 minutos, porque isso foi gerado durante a pandemia. Isso é um progresso. Durante a pandemia, essas reuniões por vídeo foi necessário. Exatamente. Você conseguia realizar o seu trabalho em menor tempo possível, e isso só surgiu com a pandemia, né? Muitas mortes, nós sabemos, mas de todo mal, igual a Fabiana falou, vem o negócio. Mas é isso que fala no meio do programa, esses abalos, né? Uhum. Eles vêm
Você olha quantas lives, como você pode aprender em casa. É, Como está divulgado a nossa doutrina. e é interessante, 30 anos, 20 anos atrás, não, era impensável, né? A forma como foi otimizado tudo hoje. E é interessante observar dentro da lei do progresso, meus irmãos, que a gente observe que ela não anda sozinha. Dentro da lei do progresso, só do que a gente citou aqui, nós temos a lei de sociedade e a lei da destruição, como você nos disse. Às vezes tem uns abalos que nos impactam muito, como a pandemia que o Fred citou. E a lei de sociedade, que também vem junto da lei de progresso, que vai nos ensinando a conviver uns com os outros. A necessidade de estarmos inseridos em um meio, em uma sociedade, em uma civilização, para aprendermos com as diferenças. Isso é muito legal de ver como que uma coisa vai amarrando na outra, como que a lei de Deus é perfeita. E tudo culmina na lei de amor, justiça e caridade. Continuando, onde nós estávamos? Na 783. Alguém tem mais alguma colocação? Tudo certo? Vamos seguir então. 783, Fred. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? O progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Nós acabamos de citar, estamos um pouquinho mais adiantados, mas é exatamente isso. Se nós vamos cada vez tornando mais lento esse progresso, essa evolução, por quais motivos sejam, de tempos em tempos, o Pai vai mandar alguém, vamos pensar assim, né? Algum espírito um pouco mais evoluído, vai reencarnar em um determinado meio e vai, por assim dizer, falar, gente, vamos mais rápido, vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção naquilo. Ou então ele pode mandar alguma calamidade, utilizando a lei de destruição, né, para provocar um certo abalo, como ele fala aqui naquele meio, que força as pessoas a utilizarem da inteligência, comover as pessoas utilizando da moral para tentar todos se reunirem como irmãos, buscarem alternativas e meios para vencer aquela adversidade. E nós temos um exemplo muito bom que aconteceu conosco no Brasil há poucos meses atrás, que é a questão do Rio Grande do Sul. Calamidade essa que estava sendo prevista há alguns anos atrás, se não me engano, 2018, já haviam meteorologistas dizendo sobre essa possibilidade, e que acabou acometendo o estado de forma catastrófica, né? Mas vamos analisar da perspectiva otimista. Olha que legal, olha quantas pessoas não se comoveram para tentar auxiliar de uma forma ou de outra aqueles que não puderam estar lá, mas puderam sequer fazer uma oração para aqueles que lá estiveram e sofreram isso. Alguns mandaram roupas, outros mandaram alimentos, outros com mais influência e poder aquisitivo mandaram carretas, influenciaram outras pessoas. Olha a rede que foi se formando para tentar auxiliar aqueles irmãos que estiveram ali passando por essa calamidade. Isso é bonito de se ver. Tiveram coisas ruins, né? Histórias ruins que a gente ouviu daquilo, tiveram, infelizmente ainda tem. Mas vamos analisar e dar um foco maior para as coisas boas, para aquilo que vem da caridade, aquilo que Jesus nos ensinou. E isso, meus irmãos, já vai indicando progresso intelectual e progresso moral. E nós estamos caminhando para cada vez mais progredirmos nisso, certo? Fred, o que o Kardec fala para nós aí nessa notinha? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que a querem manter, e assim será
até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Tudo bem. Até aqui. Olha que legal. Nós, enquanto espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que as nossas leis hoje, analisando as nossas leis hoje, no estado em que nos encontramos, vocês acham que as nossas leis já estão esbarrando, por assim dizer, ou já são próximas das leis do Pai? As leis divinas? Não, né? Ainda não. Estamos distantes? Estamos distantes. Essas leis que hoje nós estamos vivendo encarnados, elas tendem a se modificar, elas tendem a se aperfeiçoar, como a nota aqui de Kardec, a ponto de um dia elas se equipararem às leis de Deus, valorizando uns aos outros, respeitando uns aos outros naturalmente. Essas leis, que hoje nós tomamos elas como corretas, como boas leis, certo? Que são suficientes para a manutenção das relações interpessoais dentro de uma sociedade, hoje, um dia, elas já se tornarão obsoletas, elas cairão por terra. Um dia, se elas não forem reformuladas, elas vão representar o quê? Uma pedra na frente da lei do progresso. Essas leis cairão por terra. Homens mais evoluídos, por assim dizer, intelectualmente e moralmente. As leis que hoje nos regem, futuramente cairão e virão leis nas quais vão tentar, amarrar o progresso intelectual ao progresso moral, tentando trazer uma situação de paz para todos, tentando regulamentar o que essa nova sociedade mais progredida, mais evoluída, vai demandar no futuro. Certo? Eu acho isso muito bonito, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito lindo. É ver a marcha que nós estamos. Há um tempo atrás, alguns séculos atrás, talvez nem tanto tempo assim, era bonito ver enforcamento em praça pública. Era tido como justiça. Nós pregamos o maior de nossos irmãos na cruz e muitos aplaudiram, acharam que era justiça. Hoje, nós aqui, chamamos isso uma atrocidade. E hoje não, hoje nós não achamos. Ele errou, ele vai pagar, mas não cabe a nós tirar a vida de alguém. Isso já mostra um progresso muito grande. Nem ético, não é nada. Uhum. Tem. Eu nem digo que é uma escadinha, é quase uma esteira rolante, né? Que ela vai devagarzinho assim, mas vai indo. Mais um. Fred, vamos? O próximo parágrafo. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. E o homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem,
São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem revolvido. Certo. Tá. Certo. Então, vamos sintetizar o que ele leu nesses 2 últimos parágrafos para a gente finalizar a discussão do Kardec. Kardec trouxe, mais uma vez, a questão das antigas regras, antigas leis que nós temos, certo? E que elas vão se evoluindo e se degradando pouco a pouco, sendo substituídas por leis mais modernas, mais condizentes com a necessidade. Não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas. Nesse momento de substituição, de evolução, de progresso, o progresso nem sempre ele acontece de forma suave, como a gente falou. Às vezes ele acontece de forma abrupta. Às vezes vem uma calamidade, às vezes vem uma situação que choca inúmeras pessoas e a gente fala, meu Deus, né, que horror. E aí isso impacta a gente. Muitas das vezes, nós interpretamos isso como algo horrível, como confusão, como desordem. Na verdade, às vezes a gente esquece que por trás dessas coisas impactantes, horríveis, horrendas, existe uma providência. O que é essa providência? É a capacidade de dali extrair um bem, talvez a necessidade daquelas coisas horríveis justamente para nos chocar e para que desse choque, desse impacto, começam a ter soluções mais pacíficas, mais evoluídas, mais moralmente condizentes com a necessidade que nós estamos evoluindo, nosso progresso. Isso é interessante de analisar. E ele segue, que o atingem nos interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, uma situação só para ilustrar. Vamos supor que nós éramos pessoas que moravam lá no Rio Grande do Sul e tivemos a nossa casa levada pelas enchentes, certo? Vamos fazer um parêntese aqui, vamos desconsiderar a dor que é perder uma casa. Não necessariamente, mas assim, vai ter a dor de ter perdido a casa, tudo mais, mas vamos tentar analisar da seguinte forma. Esse momento também nos permite, ou vai permitir a todos, a oportunidade de buscar o auxílio. Esse momento vai ser uma oportunidade de comover pessoas que não estiveram naquela situação e que puderam ter resignação. É um momento difícil, é um momento muito difícil, eu não consigo nem imaginar o quão difícil deve ser perder a sua casa numa enchente. Mas é um momento em que nós podemos e devemos ter a fé, que nós devemos lembrar do Pai, lembrar da oportunidade que estamos tendo, dessa provação, e termos fé que vamos vencer essa provação. Elevar o pensamento além da vida material, elevar o pensamento e olhar as situações de um novo ponto de vista, como o Evangelho nos ensina. E esse momento é um momento de provação, que todos nós vamos passar em um aspecto e em outro aspecto. Mas sempre tudo, absolutamente tudo que nos chega é como a providência, ou a providência de um progresso. É um momento que nós temos de evoluirmos, de nos aprimorarmos. É isso que é a lei do progresso, sucintamente falando. Certo? Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre se faça presente em cada um dos nossos corações.
E nós do nosso estudo aos domingos, o estudo de O Livro dos Espíritos, lembrando que os outros estudos dessa unidade no Vigilato acontecem às quintas-feiras, às 17 horas, o livro Céu e Inferno, às 18 horas, o curso aprofundado da doutrina espírita, que tem esse nome, mas é aberto a todas as pessoas. Às 19 horas, o estudo de O Livro dos Médiuns. E às 20 horas a gente tem as nossas reuniões com o que aconteceu na Casa Espírita. Estamos tendo curso de dialogadores. E se alguém quiser fazer parte, é só vir às quintas-feiras, o horário que puder, que quiser. E na unidade do Shopping Park, nós também temos o estudo de O Livro dos Espíritos aos sábados, às 16 horas. As quartas-feiras são as palestras sobre o Evangelho, né, Renato? E vamos então, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, pensar em Jesus, nosso Divino Mestre, aquele que veio nos ensinar sobre o amor, mas principalmente a amar na humildade, na mansuetude, na misericórdia. Que nesse instante, Senhor, o Senhor nos envolva na Tua luz, despertando em cada um de nós, em toda a humanidade, essa força que nos fala do progresso, que nos mostra a vida futura nesse reino de amor. E esteja conosco, Mestre, nos auxiliando e nos intuindo a esta conquista de nós mesmos. E nesse instante, rogamos a magnetização das águas que aqui estão colocadas, que estão também nos lares, que possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe, que os nossos irmãos que estão em seus lares possam recebê-lo. Oremos todos juntos, sintonizados às frequências do amor e do alto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.